Dos- Aqui no meu computador 958, a mania do Sosterval. Falta 2 minutos, né, para iniciarmos. E hoje nós estamos aqui já num novo ambiente próprio para as nossas lives, né? Porque nos, nas anteriores, domingo passado, quando a Cida falou, nós tivemos uma observação do Diego que eu estava com a televisão ligada. Mas a intenção foi boa, porque eu coloquei uma música de fundo, com o tempo vou pôr aqui também, a música de fundo aparecia no vídeo, no vídeo. Mas a hora que ele comentou, talvez fosse porque a música no YouTube, de vez em quando vem aqueles anúncios, então realmente ficou ruim, né? Aí na quarta-feira, quando a Cida foi falar, ela estava no mesmo ambiente em que eu trabalho. Então o Biel pôde observar que eu levantei, que eu coloquei paletó, tirei paletó, porque tocava campainha, embora a gente está atendendo à distância, mas um ou outro vem entregar algum documento, a gente coloca máscara e recebe lá no portão, né? Então eu estava num ambiente comercial. E aí, na quarta-feira mesmo, quando o Biel veio aqui para uma reunião nossa sobre assuntos profissionais, também de máscara, tudo direitinho, ah, mostrei para ele que realmente a gente ia arrumar um outro cantinho. E aqui é anexo a essa sala, a sala do meu trabalho. Agora eu deixei exclusivo para as lives. Vocês podem ver que já está um ambiente mais gostoso, né? Tranquilo. E até hoje já coloquei até um vaso de orquídea lá de fundo, então a gente vai melhorando materialmente e espiritualmente. O mais importante é a gente estar aqui como estamos agora, com o coração voltado ao aprendizado, ao amor, à paciência e, como eu sempre brinco, a musiquinha de Martim da Vila, devagar, devagarinho. E eu repito sempre também o que aprendi na faculdade com o professor, sempre na vida temos que fazer para que esteja melhor do que estava. E aí ele acrescentava, isso nunca mais esqueci, ele acrescentava, mais o melhor está por acontecer. Então, é isso que nós temos que fazer com a nossa vida profissional, com a nossa vida particular, com a nossa individualidade, sempre progredir moralmente, espiritualmente, pelo menos moralmente a gente tenta, né? Estudando a doutrina espírita, estudando, lendo o Evangelho, lendo de novo, estudando o Evangelho, é, e tentando, o mais importante, estar com o coração em paz e praticar alguma coisinha se for possível. Então, pessoal, hoje nós vamos continuar então o nosso estudo do Evangelho que nós fazemos lá no aqui pertinho de casa, no Centro Espírita Batuíra de Vinhedo, desde 2000. Hoje nós estamos em 2020, já houve um crescimento no nosso trabalhinho lá. Hoje nós já temos, quando está normal, né, quando passar essa pandemia, nós temos no domingo o Evangelho, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, como nós estamos continuando aqui através das lives. E temos também o, o passe, né, para aqueles que querem tomar um passe, que é a renovação de energias, além do que nós já tomamos um passe ali no centro, no salão. E um dos objetivos é eu preparar essa salinha justamente por isso, já para ficar esse ambiente gostoso, próprio para esses assuntos de, mesmo o profissional eu faço aqui as lives, mas o meu trabalho é na sala ao lado, quando eu faço as publicações da minha
publicidade do meu negócio em si, é ali. Então eu uso essa linha aqui só para as lives e estudo. Tem o teclado da Cida aqui, que ela gosta de treinar também um pouco de música. Tem aqui os livros. Então é um ambiente muito agradável, muito próprio para irradiarmos bons pensamentos, para os espíritos que gostam também dessa área da bondade, da dedicação ao próximo. Aproveito qualquer tipo de prece, qualquer tipo de reunião no sentido espiritual para poder fazer o seu trabalho também como espírito desencarnado. Então, pessoal, vamos nesse momento fazer as nossas preces iniciais, agradecendo aos espíritos que prepararam esse ambiente, agradecendo a todos os trabalhadores na seara de Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui novamente estudando o Evangelho de Jesus, sem nada que nos pôde atrapalhar para a execução desse trabalhinho de amor. E pedimos, Senhor, a tua proteção para conseguir aquilo que eu preparei, aquilo que eu estudei, que eu possa conseguir passar de uma forma com o coração, que é o que a gente procura fazer, com amor, e que todos que assistirem, encarnados, desencarnados, o nosso desejo é que possam refletir um pouquinho e possamos, juntos, devagarinho, fazer dentro do nosso lar, na sociedade, no nosso trabalho, fazer o possível para manter a harmonia, a compreensão e a paz. Obrigado, Senhor, e nos abençoe em mais esse nosso bate-papo. Que assim seja. Vamos então dar continuidade ao nosso estudo, né? Como a minha parte de domingo, nós começamos a estudar esse ano esse livrinho aqui, Estudo Espíritas do Evangelho, né? Que livro espírita não tem um livro ruim, né, gente? São todos bons. São toneladas de informações e cabe a nós aplicar, sei lá, depende de cada um, 1%, meio por cento, 10%, 90%, é a livre escolha de cada um, e o patamar evolutivo e o esforço que cada um faz em tentar a renovação, tentar encarar a vida de uma outra forma, de uma forma pacífica, de uma forma de considerar os nossos irmãos perante Deus de uma forma carinhosa, de uma forma de atenção, de compreensão. É isso que leva o Evangelho a nos proporcionar a nossa melhora, não a melhora dos outros, mas a nossa melhora. É isso que é importante e não é imposto. Como a gente sempre fala, a doutrina espírita não é imposição, não é você tem que fazer, se você fizer isso vai acontecer aquilo, não. É uma doutrina esclarecedora e consoladora. Então nós fazemos as coisas dentro da doutrina espírita por amor. E mesmo no serviço profissional, se nós fizermos com amor, nós vamos ter um outro resultado. Agradeço a todos que estão nos assistindo no conforto do seu lar e vamos então
neste livro, Estudos Espíritas do Evangelho, que é escrito por Teresinha de Oliveira, que eu sempre menciono. Quem colocar no YouTube Teresinha de Oliveira tem realmente essa nossa mestra, e vários cursos, inclusive este, que aqui nós temos o livro. Mas, como nós falamos, não é obrigado a nada. Assim como Teresinha de Oliveira, tem tanta coisa para nós apreciarmos dentro da doutrina espírita. Aquilo que nos eleva a nossa alma, nos dá tranquilidade, nos dá paz, nos dá o conforto no lar. Inclusive, no YouTube tem o passe virtual. Então, nós temos bastante condições. E aqueles que não têm condições da internet, não têm condições, têm que ficar em casa, tem outras maneiras, tem o Novo Testamento, tem as mensagens que são gratuitas pelo grupo Mensageiros. O importante é a gente viver feliz, alegres, seja num barraco, seja um morador de rua, seja numa mansão. O mais importante é realmente falar: obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Eu sou uma criatura feliz, porque nós sabemos que realmente somos doentes da alma. Temos os nossos complexos, temos as nossas mágoas, temos os nossos desesperos, temos as nossas aflições, temos os nossos objetivos. Para muitos são objetivos materiais, são objetivos de ganhar dinheiro, que realmente nós estamos aqui na Terra. Temos que viver o mundo da Terra, mas com medida, realmente vendo as consequências das nossas atitudes, refletindo. Porque quando Jesus fala que as aves dos céus não faltam alimento, não falta mesmo. Nós podemos reparar as aves dos céus, que é uma coisa bonita, que nos dá paz, que nos dá alegria, que nos dá conforto, olhando a natureza, olhando uma flor, olhando um passarinho. Então os passarinhos trabalham, é a coisa mais bonitinha. Aí no YouTube nós pegamos também o trabalho do João de Barro, e fazer a sua casinha. É um verdadeiro pedreiro, é um verdadeiro construtor. Tem outros vídeos que mostram sobre os ninhos dos passarinhos. Então eles trabalham. Então todo aquele que trabalha, todo aquele que produz algo de útil, todo aquele que procura levar seus pensamentos a coisas boas, a enxergar o bem, e devagarinho fazer um esforço para a reforma íntima, para trocar o nosso olhar para as coisas negativas, para olhar as coisas boas, para fazer um esforço diário para reclamar menos. Eu, na minha função de administrador de empresa, que é baseado bastante em relatórios, a gente convida para aqueles que quiserem fazer uma reforma íntima. Por exemplo, na reclamação, fazer uma observação mais suave, sem se sacrificar. Reclamou de uma coisa, deixa o papelzinho de lado, marca. Reclamou de outro, marca. Fazendo esse exercício, no fim do dia, vocês vão ver quanto que reclamou. E a gente sabe que a reclamação não é bom. Porque, olha o termo, clamar.
e está fazendo reclamar. Quer dizer, que está clamando o negativismo, clamando a queixa, clamando as coisas que não dão certo, reclamando. Então, nós precisamos trocar a reclamação pelo agradecimento. São exercícios difíceis, gente, que não são fáceis. Mas o objetivo da nossa reencarnação justamente é para isso. É para ver o porquê que estamos aqui reencarnados. Por que sofremos tanto? O porquê que nós temos as nossas ansiedades. Tudo é válido. Mas nós temos que realmente refletir o porquê da ansiedade. Por que as coisas comigo não dão certo? E aí nós levantamos, Deus não olha por mim, imagina, é uma blasfêmia. Deus está amparando a todos, Ele é o Criador. Ele é o nosso Pai maior. Nós podemos observar, refletir, que a maior parte das coisas que não dão certo é dessa reencarnação mesmo. Por eu não pensar para agir, por eu não refletir antes, por eu não ser uma pessoa organizada, por eu não fazer um planejamentozinho de vida, por eu não me disciplinar. Então, muitas vezes, o que nós sentimos desequilibrados são as consequências das nossas atitudes. Então, é isso que o Evangelho nos ajuda a compreender melhor a vida. E quando nós começamos a fazer o agradecimento, fazer uma reflexão, muitos que estão agora no isolamento sozinhos, nós nunca estamos sozinhos. E fazer então um agradecimento. Agradecer pela vida. Agradecer mesmo aqueles que estão nesse momento, um morador de rua, é uma opção que ele fez. Mas eles não estão sozinhos. Muitas vezes a prefeitura leva, a assistência social leva para abrigo, mas eles querem voltar. Muitas vezes um parente leva esse que está na rua, mas ele não quer. São livres escolhas e nós temos que respeitar a livre escolha. Mas eles não estão abandonados. Tem as instituições, mesmo o Batuíra, quando está normal as atividades, toda quarta-feira tem o banho para os homens do Rio, moradores do Rio. Tem as igrejas que fazem esse trabalho também. Então, mas depende deles trabalhar, deles terem esse esforço de querer vir até o centro. Então é isso, está tudo à nossa disposição. Nós já vimos morador de rua que se tornou um grande empresário. Por quê? Porque de lá de baixo ele deu valor, foi fazendo. Nós já vimos relatos em que os pais eram catadores de trabalhar no lixão. O filho hoje é um grande médico. Ele ia com os pais no lixão. E lá, vocês vejam o esforço de cada um. Como nós temos tudo à nossa volta. Lá ele pegava livros no lixão. Livros, como foi estudando, foi lendo. Até que ele conseguiu fazer um curso, outro curso. Chegou a ser médico. E hoje ele trabalha
como médico. Não sei dizer para vocês o nome, que isso eu vi um dia num programa da Regina Casé. Não sei o nome, mas contei a história dele. Então, quantos e quantas pessoas que estão numa condição baixa, mas se esforçam. Então, a necessidade do esforço, da perseverança no bem. Por isso que eu falei, se a gente fizer um exercício de agradecimento, nós temos oportunidade sempre de alguém nos ajudar. Encarnados e desencarnados. Nós não podemos esquecer que nós temos um anjo da guarda. É um espírito encarregado da nossa presença e reencarnação. Ele nos orienta. Ele é um pai para nós. Ele é um amigo. E é um espírito elevado. Mas ele não obriga a nós fazermos o que ele quer. Ele orienta. Por isso que o hábito do agradecimento e da oração ajuda muito o nosso espírito protetor a nos passar boas ideias, bons pensamentos. E isso é fácil. A oração é a ligação com Deus. Pode ser deitado, pode ser de pé, pode ser ajoelhado, porque o que importa é o coração e a meditação, a falar com o Pai, abrindo o coração. E aí não podemos ser imediatistas, porque nós pedimos e lembramos do finalzinho do Evangelho. Pai, seja feita a tua vontade. Jesus na cruz assim falou. E, se for possível, alivia de mim o cálice. Olha, é uma demonstração de humildade. E é isso que nós precisamos declarar, não reclamar. E exercer a gratidão. Por mais situação embaraçosa que estejamos, no sentido econômico, financeiro, nós temos que dar valor àquilo que Deus nos deu. Corpo. Agradecer pelo olhos que ainda estamos vendo, tem muitos que já nascem sem essa visão. Mesmo assim, não há uma razão de ser. E isso, dentro da doutrina, nós temos esse consolo. De repente nós enxergamos e de repente nós perdemos a visão e temos que continuar a vida. Então, por isso que nós agradecemos por poder falar, por poder enxergar, por poder andar, por poder estar com os amigos, por poder fazer com amor uma coisa útil que alguém esteja precisando, varrer uma calçada, se o amigo está doente, fazer uma comida, se a dona da casa está doente. Temos 1000 formas de fazer a prestação da caridade, nem que seja com uma prece, é uma caridade. Então, fazendo esse exercício do agradecimento por tudo que temos. Ah, mas meu filho não tem amor por mim. Nós temos que mais servir do que ser servido como Jesus fez. Continuamos na nossa posição de pai e de mãe, porque a obrigação
do pai e da mãe é fazer com que aqueles que vieram na nossa casa como filhos, é fazer com que, quando eles voltarem para a erraticidade através da desencarnação, voltar melhorados. Então, é o que a gente tem para falar para nós conseguir avançar um pouquinho mais no crescimento espiritual, individual de cada um. Como a gente sempre fala, não estamos aqui para dar sermão nenhum, porque a doutrina espírita é a doutrina do livre-arbítrio. A semeadura é a vontade. A colheita é obrigatória. Então, hoje, nós vamos continuar estudando esse livrinho aqui e nós vamos ver a cultura, né? Nós temos Jesus como mestre e guia. Então, né, nós temos um mestre, é bom nós estudarmos a vida desse mestre. Né? Como outros missionários, a gente estudar um pouquinho sobre a vida desses missionários, porque nós somos fáceis de copiar a vida, nós copiamos, mas é nossa escolha. Então, quando nós pegamos um livro, um autor, nós vamos ver realmente quem é essa pessoa que escreveu, se possível ver a biografia dela, ver seus feitos, ver suas obras. E Jesus, que é o nosso mestre guia, tem esse livrinho muito bem elaborado, que a dona Terezinha, ela tem várias obras não psicografadas, mas todo escritor, ele é intuído pelo plano espiritual. E ela, nas obras dela, ela fala muito a respeito, muitos livros a respeito de Jesus, um mais lindo que o outro. Então, nós vamos ler e comentar um pouquinho sobre a cultura de Jesus. Então diz assim, ó, Jesus devia falar em aramaico, idioma corrente entre todos os povos da Palestina. É o idioma da época. Né? Então ele falava em aramaico. Não fiz estudo profundo disso, mas eu estou lendo o que ela falou aqui. Idioma corrente entre todos os povos da Palestina. Ele falava então aramaico ou em hebraico popular. Aramaico ou em hebraico popular. Acham alguns que também poderia conhecer e falar o idioma grego, igualmente muito usado na Judéia, mas sobre isso não há provas. Então, como eu falei, esta autora aqui, Terezinha de Oliveira, hoje já está de volta para a erraticidade, né? uma vida muito bonita, muito dedicada ao Evangelho de Jesus, à doutrina espírita. Então, ela é muito estudiosa. Então, realmente, ela estudou para fazer os livros dela. Né? Então, ela diz assim, igualmente muitos anos demais sobre isso, sobre que ele fala o idioma grego, não há provas, porque ela vai a fundo no estudo. Né? Continuando sobre Jesus e sua cultura. Sabia ler e escrever.
Porque João conta numa passagem de que Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Então, isso está em João capítulo 8, versículo 6. Né? E realmente, aquela passagem que ele escreveu no chão: quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então, gente, é maravilhoso estudar Jesus, viver Jesus, sentir Jesus. Né? E ela continua relatando, então, sobre a vida de Jesus, a sua cultura. Não fez estudos especiais. Não, não. Olá, Tem que boa voltar noite. pro. Sejam todos bem-vindos. Se os tivesse feito, seus conterrâneos de Nazaré o saberiam e não se teriam O cabo de trás. admirado ao ouvi-lo pregar na cidade de sua infância e mocidade. Né? Nós vimos aquela passagem de Jesus em que os pais foram para uma festa. Quer transmissão? Ou. Interromper a transmissão. Né? E lá ele entrou no templo e quando eles voltaram para casa achando que Jesus estava junto com eles, viu que ele não estava com eles. Eles voltaram, era tudo a pé. Levaram 3 dias para voltar. E lá encontraram Jesus no templo, conversando, aprendendo, com 12 anos, ou 13 anos, se me falha a memória. Né? Então, ele falou que se eu tivesse feito estudos especiais, seus conterrâneos de Nazaré o saberiam e não se teriam admirado ao ouvi-lo pregar na cidade sua infância e mocidade. Então é o que nós vemos hoje, que nós chamamos de crianças prodígias. Mas ainda mais Jesus, um espírito puro, que já passou por todas as escalas. Naquele livro eu não li, a Cida que comenta, que vale a pena, a gente de vez em quando pega um livro ou outro, No Caminho da Luz. Inclusive tem no Allan Kardec um curso sobre esse parecer aí do livro, No Caminho da Luz. Né? Então, conta realmente que a criança é um espírito muitas vezes antigo. Nós vemos essas crianças prodígios. Por quê? Já vivenciaram isso. Uma das provas da reencarnação do espírito. Quando morre o espírito, reencarna em vários mundos. Então, ainda mais Jesus, um espírito puro. Então, não fez estudos especiais. É dele. Nós vemos criancinhas pequenas aí já tocando instrumento, que é uma maravilha. Nós vemos aquele The Voice Kids. A postura da criança, está certo que muitos treinam ali, mas a postura da criança no palco, como cantor, como uma cantora, já de pequenininho. Então a gente vê o que as tendências que a criança tem, o que ela já foi no passado. Por isso que a gente precisa, como pais, como avós, como criaturas que adotam criança, fazer de tudo para essa criança aproveitar os talentos que ela tem, fazer ela crescer, de preferência, com a parte espiritual junto, ensinando a criança, através dos nossos atos,
porque é importante. A criança copia, assim como outros copiam, as atitudes de nós. Então nós fazemos muitas vezes, dá uma de moralista para o filho, mas o filho está copiando. E chega uma hora e fala, pai, quem é você? Você faz isso que você está me ensinando? Os filhos de hoje falam, nós temos que ficar quietos. Aí nós lembramos uma historinha que a Cida comentou comigo esses dias, de Sócrates, filósofo, grande filósofo, antecessor de Jesus, que uma mãe procurou Sócrates para falar para o Sócrates o que ele podia falar para o filho dela. Porque ela, como mãe, não queria que o filho comesse doce. E ela falava, não coma doce. E o menino rebelava tudo. E aí ela foi procurar Sócrates. Aí o Sócrates falou, olha, dá um tempo de 15 dias para mim falar para o seu menino. E ela não compreendeu muito, mas não guardou os 15 dias. Dali 15 dias, ela levou o menino para consultar com o Sócrates. E o Sócrates, então, conversou com o menino, bateu um papo. E simplesmente falou para o menino, não coma doce, porque o doce faz mal, principalmente em exagero. O doce traz consequências ruins para o nosso organismo. O menino foi embora. A mãe admirou. Falou, Sócrates, se é para falar isso para o meu menino que eu falo todo dia, por que você mandou eu esperar 15 dias? Eu falei, pois é. Eu justamente mandei esperar 15 dias porque eu também como muito doce. Então, nesses 15 dias, eu fui raciocinando o malefício que traz o doce no meu organismo. E não vou conseguir tirar de um dia para o outro. Mas, Deus, se a senhora me procurar, eu já vou fazer um esforço para comer menos doce. E falei para o seu menino, conversei bastante com o seu menino. Como que eu poderia aconselhar seu menino se eu faço a mesma coisa? Olha, para a gente refletir sobre isso. O tal de vigiar as palavras, os pensamentos, nossas atitudes. Meus olhos nos espreitam, encarnados e desencarnados. Nós erramos, é impossível não errar. Mas fazer um exercício de vigiar atos, pensamentos, palavras, já é um grande começo. Então, o mais interesse de tudo são os exemplos que nós damos, mais do que falar. São as nossas atitudes. E nós vemos no Evangelho de Jesus que a qualquer momento, uma oportunidade, ele fazia os seus ensinamentos, passava os seus ensinamentos e praticava. Então o que interessa mais é o esforço e não condenar o outro, porque não fez, faça ele. O sábio, ele é calado, ele pensa. Então, continuando aqui sobre a cultura de Jesus. Então diz assim, se eu tivesse feito seus conterrâneos de Nazaré, eu saberia.
e não se teriam admirado ao ouvi-lo pregar na cidade, não teriam admirado ao ouvi-lo pregar na cidade de sua infância e mocidade. De onde lhe vem essa sabedoria e poderes miraculosos? Então, nós sabemos que a doutrina espírita nos ensina que não existem milagres. Não existem milagres. São as consequências de tudo programado, tudo planejado por Deus, nosso Pai Criador. Tudo tem uma razão de ser. O porquê que uns curam, outros não. Tudo dentro da doutrina espírita nós encontramos no livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação, as respostas. Por isso que a doutrina espírita, a doutrina ditada pelos Espíritos, o Espírito da verdade, que é uma pleide de Espíritos, inclusive Jesus. Né? Então, de onde lhe vem essa sabedoria e poderes miraculosos? Isso aí está em Mateus 13:58. Nem se maravilhavam outros judeus em Jerusalém. Como sabe estas letras sem ter estudado? Então, admiravam a sabedoria de Jesus sem ter estudado. Nós temos como exemplo da veracidade, da continuidade do espírito imortal após deixar o corpo e voltar para a espiritualidade. Nós vemos Chico Xavier, que também só tinha primário. E mais de 400 obras psicografadas, ele como médium, sem estudo. As obras que ele psicografou, de Emmanuel, de André Luiz e tantos outros, a prova da imortalidade da alma. São livros de base, André Luiz, para médicos que estudam, que André Luiz foi médico. Livros baseado na ciência, Emmanuel, livros difíceis, que materialmente falando, Chico Xavier, apenas curso primário. Maravilhoso assistir o filme Chico Xavier, As Mães de Chico. Então nós temos aí relatos sobre a imortalidade da alma. Os próprios livros da doutrina da codificação, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. Muita coisa para estudar só aí, as obras póstumas. Eu confesso que eu não li tudo, já fiz vários cursos, mas o importante é a gente tentar entender, não ter pressa não, mas tentar principalmente essa parte da nossa reforma, de realmente considerar as pessoas como são, sem julgá-las, aceitar as pessoas como são, sem criticá-las. Então, eles admiravam Jesus sem estudo. Aqui tem uma observação que a dona Teresinha faz. Pensam alguns que Jesus, dos 12 aos 30 anos, teria estado com os essênios,
estudado com eles. Então, alguns pensam isso. Supõe isso porque vem alguma semelhança entre pontos da pregação de Jesus e no comportamento puro e digno do Mestre com os dessa seita esotérica judia. Então, alguns pensam que Jesus estudou com os essênios, que também parecia com as atitudes que o Mestre fazia nas suas pregações, nas suas atitudes. Os essênios ensinavam o amor a Deus e ao próximo. A imortalidade da alma, os essênios. Pugnavam por virtudes austeras. Eram celibatários, os essênios. Celibatários que não casaram, apesar de possuir uma certa idade, não pretendiam casar. Os celibatários. Seriam os padres, as freiras, né? Que possuem, na Igreja Católica, os padres e as freiras, ainda eles possuem o casamento interditado, então é o celibatário. Né? Eram celibatários, tinham bens em comum e costumes brandos, condenavam a guerra e a escravidão. E aqui tem uma entre parênteses, que ela colocou aqui, ver Kardec, até anotei para mim ver. Porque o estudo, de domingo a gente faz o estudo do Evangelho, então não é uma palestra, né? É um estudo, então é um bate-papo estudando o Evangelho. E o estudo é isso. Ler é uma coisa, estudar já vai nas minúcias, vai nos significados, vai no dicionário. Né? E depois, então, no decorrer do dia a dia, nós tentamos colocar alguma coisinha em prática. Então, fala assim, para ver Kardec, até anotei aqui para me ver também, ver Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, introdução 3, notícias históricas. Então, essa tal suposição que Jesus estudou com os essênios, ela coloca aqui, tal suposição não tem fundamento. Apesar dos pontos concordantes entre as duas pregações. Né? Entre Jesus, o que pregava, e os essênios que pregavam, batia. Né? Mas ela colocou assim, tal suposição não tem fundamento, apesar dos pontos concordantes entre as duas pregações. Entre parênteses. Porque, como diz Emmanuel, aí já ela colocou Emmanuel aqui, né? Psicografia de Chico Xavier, Emmanuel, grande, um Emmanuel André Luiz, dá para a gente aprender muito. Né? Porque, como diz Emmanuel, o mestre, porém, não obstante a elevada cultura das escolas essênias, né? O mestre, porém, não obstante a elevada cultura das escolas essênias, não necessitou da sua contribuição. Então, segundo Emmanuel, ele não precisou da contribuição dos essênios, embora eles tivessem uma cultura já bastante avançada para a época. Né? Mas Emmanuel afirma que não precisou disso. O mestre, que diz, o mestre, porém, não obstante a elevada cultura das escolas essênias, não necessitou da sua contribuição, segundo Emmanuel. Alguns falam Emmanuel, outros falam Emmanuel.
né? Nós vimos vários palestristas aí falando Emmanuel. Eu costumei falar Emmanuel. Desde os seus primeiros dias na Terra, Jesus, né? Desde os seus primeiros dias na Terra, mostrou-se tal qual era, dentro da superioridade que o planeta lhe conheceu desde os tempos longínquos do princípio. Isso aí está no capítulo 12, A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier. Então vocês vejam como o estudo é importante. Então temos muita coisa para estudar. Mas não devemos, que eu falo sempre, preocupar tanto. Conhecimento é muito importante. Nos ajuda muito. Mas vamos devagar, vamos ter o esforço sim. Mas nos preocupar tanto. Se preocupar mais com a nossa mudança, com o nosso comportamento e continuar aumentando a nossa fé, fazendo as nossas preces, procurando realmente amar o que nós fazemos, dar valor à nossa companheira, dar valor ao nosso companheiro que vive com a gente, nosso esposo, nosso marido, nossos filhos. Procurar entender cada um desses filhos, que cada um tem um comportamento, são espíritos. Nossos filhos são espíritos. Aí a gente passa a aceitá-los, a não querer impor, porque o pai e a mãe muitas vezes querem impor, até depois que eles são casados, são adultos, ainda querem impor. Então os filhos muitas vezes por educação afasta para não brigar com o papai e com a mamãe. Então é importante a gente adquirir essa habilidade de conquistar as pessoas pela empatia, pela solidariedade, pela fraternidade, conquistar as pessoas pela humildade. Né? Então diz assim, então isso aqui, segundo o Emmanuel, então, ele diz que não tem fundamento, porque Jesus já tinha essa cultura, embora comparasse com a mesmo que os essênios praticavam. Né? Agora diz assim, como era chamado e por quê? Jesus foi, Jesus, como era chamado e por quê? Porque era chamado de Jesus. Jesus foi o nome que o anjo indicou a José. O anjo, segundo o Espiritismo, é um espírito puro, que percorreram todos os degraus da evolução. Então, um dia nós vamos ser anjo. Mediante a nossa evolução. Por isso que é interessante nós aproveitarmos essa reencarnação e já começar a preocupar com esse crescimento, devagarinho. Né? Então, Jesus foi o nome que o anjo indicou. Isso está lá em Mateus 1, 21. Capítulo 1, versículo 21. Indicou a José e a Maria, que está em Lucas 1, 31, para ser dado ao menino que ia nascer. Então o Espírito indicou esse nome para Maria e para José. Né? Nós recebemos recadinhos de espíritos a todo momento, que popularmente falam de mal ou anjinho bom. Enfim. E tem uma pergunta lá no Livro dos Espíritos, se nós somos rodeados por espíritos desencarnados. E lá vem a resposta, mais do que nós imaginamos. Por isso que a necessidade de a gente vigiar,
os nossos atos, nossos pensamentos, porque de acordo com as nossas tendências, nós afinizamos com os espíritos encarnados também. Por isso que é bom a gente ter tudo que nós fizermos, fazer disciplinado, fazer pensar, não ter excesso para comer, não ter excesso para beber. Se gosta de um cálice de vinho, tomar, uma cervejinha, tomar, mas realmente comer doce, como citei agora há pouco, aí é uma questão de cada um e de acordo com as instruções da medicina. Né? A carne, exagero, as verduras, a importância, nós vemos aí os nutricionistas falando, dificilmente eles não falam em carne, eles falam em frutas, legumes e verduras. Então aí já é uma parte da saúde do corpo que nós devemos ser orientados e praticar o que os nutricionistas que estudaram essa área, os médicos. Então nós temos muitos conhecimentos para cuidar do corpo e cuidar da alma. Né? Então Jesus foi o nome que o anjo indicou a José e a Maria para ser dado ao menino que ia nascer. Eles atenderam a indicação. Isso está lá em Lucas 2,21, Mateus 1,25. Jesus é a imitação da forma grega Jes-U-A com H, J-E-S-H-U-A, que, por sua vez, é forma antiga da palavra Jesus-U-A ou Jos-U-A. Jesué, que quer dizer Jeová, é salvação. Vocês vejam a interpretação do nome Jesus. Jesus ou Jesué eram nomes muito comuns entre os israelitas. Né? Como aqui para nós, Paulo, José, Maria, né? Nome comum. Jesus ou Jesué eram nomes muito comuns entre os israelitas. Os pais davam esse nome aos filhos querendo demonstrar, os pais davam esse nome aos filhos, querendo demonstrar que tinham fé em Deus como Salvador de seu povo, ou que tinham fé na futura salvação de Israel. Tanto é que confundiram, achavam que Jesus é o Salvador na parte material, seria um guerreiro, né? Salvar Israel. E Jesus veio com outro objetivo e não foi compreendido. E muitas vezes, há mais de 2.000 anos com esses ensinamentos maravilhosos, ainda muitos não compreendem e não querem aceitar Jesus em termos de aceitar o seu Evangelho, em termos de aceitar a mudança de comportamento perante a vida. No caso de Jesus, porém, designava sua missão especial. No caso de Jesus, porém, designava sua missão especial, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Está em Mateus 1,21. Então ele veio salvar dos nossos pecados, quer dizer, nos ensinar para cometermos menos pecados. O que são os pecados? A destruição do nosso próprio corpo e o comprometimento das nossas atitudes perante o próximo. Né? Cristo, então fala Jesus Cristo. Cristo é igual a ungido em grego, o mesmo que Messias em hebraico. Jesus ou Cristo quer dizer, portanto, Jesus ou Cristo quer dizer, portanto, o ungido. Jesus não foi ungido com óleo e por mãos humanas, como os reis e sacerdotes, mas foi ungido espiritualmente por Deus, que lhe deu autoridade e poder para a submissão. Por isso, Cristo de Deus, ungido de Deus, isto é, o que ungiu. Então, hoje nós
avançamos mais um pouquinho nesse estudo e vamos agora elevar nosso pensamento, então, até Deus, nosso Pai, e agradecer por mais esta oportunidade que estamos juntos através dessa live, cada um na sua casa, cada um no seu conforto do lar, fazendo conosco essa prece de agradecimento por tudo que temos recebido, por termos a paciência de aceitar as pessoas como são, por termos essa doutrina maravilhosa na nossa mão, que nos ensina, que nos esclarece, e que sabemos que existe a lei de ação e reação, as leis de causa e efeito, mas Deus não nos obriga a nada, nós sofremos as consequências dos nossos atos. Então agradeço, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui reunidos para estudar um pouquinho mais do Evangelho, com esses nossos amigos do Batuíri, simpatizantes da doutrina espírita, a todos que entraram na página do Batuíri e estão seguindo esse nosso bate-papo, nós agradecemos. E fazemos as nossas vibrações juntos, coletivamente agora, unidos pelo pensamento, e levando as nossas preces até Deus, coletivamente, pela paz mundial. Vibramos para as autoridades governamentais que possam atender o apelo das autoridades da saúde para esse momento tão difícil que o mundo está passando por esse coronavírus, o Covid-19. Nós vibramos para que os profissionais da saúde, as autoridades médicas, as autoridades científicas possam atender essas instruções e direcionar essas instruções, esses esclarecimentos, como estamos tendo, para toda a humanidade. Vibramos então para que, partindo dos governantes, por isso que oramos, para que eles tenham essa inspiração do alto para fazer as suas determinações visando esse problema do contágio desse vírus para com as pessoas, que está promovendo desencarnes a todo momento. Mas nós confiamos em Deus e vibramos pelo nosso Brasil, que o Anjo Ismael cuida da parte do Brasil, e nós vibramos para todos que estão realmente passando por essa situação, como em alguns estados aqui do Brasil, que aos nossos olhos chocam, mas nós aprendemos de que nada acontece à vontade do Pai.
Mas nós temos que exercitar nesse momento a compaixão. Orar por esses que desencarnaram, que muitas vezes não estão preparados para o desencarne, a linha está vazia. Orar pelos familiares que nós vemos na televisão, o desespero, da perca de um ente querido, materialmente falando. Nós vibramos por eles. E vibramos agora, Senhor, para todos os desencarnados que pedem preces. Vibramos, Senhor, para o nosso parente, amigo, desencarnado há algum tempo ou recém-desencarnado. É o momento de nós fazermos essa vibração nesse ambiente gostoso em que estamos e abraçarmos nosso pai, nossa mãe, um filho querido que já não está conosco em carne, nosso convívio, a nossa esposa, nosso marido, enfim. Vamos abraçar, vibrando por esse nosso amigo, que realmente nós podemos entrar em contato com eles com bons pensamentos. Vibramos ainda por aquela pessoa, aquele amigo que está em dificuldade financeira. Se não podemos ajudar materialmente, possamos ter forças para fazer uma vibração. Hoje não podemos abraçar por causa do isolamento, mas podemos abraçar espiritualmente. Podemos escutar, coloca a máscara, o outro com a máscara também, uma distância de 1 metro, podemos ouvir e rogar por ele. Vamos fazer essa vibração. E vamos vibrar pelo nosso lar, Pai, para que possamos, no nosso lar, ter um dia bom, que possamos aproveitar esse isolamento para observar mais as atitudes, as virtudes do nosso marido, da nossa esposa, do nosso filho. Muitas vezes nós estamos hoje trabalhando em casa com o filho dentro do lar. E nos intervalinhos nós podemos observar melhor nosso filho crescendo. Tem muitos pais que não vê o filho crescer, com aquele objetivo de que precisa deixar tudo para o filho, mas não deixou um amor, não vivenciou que o filho está crescendo, que o filho queria ver, que ele brincasse com o carrinho. A fortuna para essa criança não importa. Ele quer o aconchego da mãe, ele quer o colinho da mãe, quer o colinho do pai. É isso que a criança quer. E nesse momento de isolamento, muitas vezes nós estamos com um neto em casa, porque nós que criamos. Nós estamos com uma criança que nós adotamos, que é o nosso carinho, a mesma coisa como filhos eternos. Então, aproveitar o nosso, fazer essa vibração e mudar o nosso comportamento nesse período de isolamento, depois continuar dando valor à família, vendo as virtudes, não, como eu falei hoje, não lamentar e sim ajudar, fazendo a divisão de tarefas na casa por livre e espontânea vontade, com amor, com carinho. Vibramos ainda, Senhor, por nós mesmos, que sabemos bastante, mas praticamos pouco. Nos abençoe, Senhor, agora e sempre, para que tenhamos
um bom domingo, paz, de amor, fazendo as nossas atividades, fazendo o nosso lazer, lendo um bom livro, escutando uma boa música, conversando com os nossos familiares, mas no clima alegre, no clima harmonioso, no clima feliz. Obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade que tivemos de estudar o Teu Evangelho. Que assim seja. Graças a Deus. É isso aí, gente. Muito gostoso participar com todos vocês. Essa prece foi maravilhosa. Nós sentimos aqui a presença de bons fluidos, bons espíritos nos rodeando. Então, quando nós fazemos a nossa prece, quando nós fazemos esse estudo, o ideal é isso. Como eu preparei essa salinha, vocês, aonde vocês forem assistir, se possível, também fazer esse preparo logo cedo, colocar uma musiquinha, logo cedo, pôr um copinho de água ali e começar a sintonizar naquele ambiente onde vocês vão escutar a preleção de domingo, ou de quarta-feira, ou de segunda, preparar o ambiente, principalmente espiritualmente, né? Por uma musiquinha, por uma aguinha para ser frutificada, né? E aí, então, fazer essa preparação na mente para poder entrar nesse torneio, como quando nós entramos lá no Batuíra, nós já sentimos o clima do Batuíra. E isso, se a gente fizer essa preparação, nós sentimos o clima, sentimos a presença de amigos. Como aqui entrei hoje, parecia que eu estava no céu. Logo cedo eu fiz o evangelho que estou fazendo todo dia às 8 horas, né, pelo Face, dá uma meia hora mais ou menos. E já fiz isso hoje, e agora quando eu entrei aqui também aquele clima gostoso, nesse inteirinho que eu estava esperando, eu saí um pouquinho, fui até represo com máscara, fui me preparar espiritualmente, mas a salinha já estava preparada. E aqueles então que precisarem ainda de um passe, o passe nós já tomamos. Mas se quiserem, ainda podem ficar um pouquinho nesse ambiente onde vocês estão. E agora sim, pensar, nós fizemos vibração por todos. Pense em si, fica mais uns 5 minutos, 10 minutos. Eleva o pensamento a Jesus e aguarde um pouquinho. Aqueles que necessitarem do passe, vocês vão receber o passe aí na casa de vocês. Um bom dia a todos e fiquem com Deus. Até a próxima. Muito obrigado.